Então, boa noite a todos e a todas mais uma vez. Essa é a nossa última aula de Direitos Reais do semestre 2021/1. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre direitos reais em garantia, direitos reais sobre coisa alheia em garantia. Na aula passada, nas aulas passadas, melhor dizendo, nós falamos sobre os direitos reais sobre coisa alheia de gozo e fruição, ou seja, nós podemos dividir os direitos reais nos direitos reais sobre coisa própria, que é o direito de propriedade, e direitos reais que são sobre coisas em que outro indivíduo titulariza a propriedade. E essa pessoa tem um direito real sobre a propriedade alheia. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade a essa abordagem, verificando os direitos reais de garantia sobre coisa alheia. E vamos falar também da alienação fiduciária em garantia. Nós podemos dividir os direitos reais sobre coisa alheia de forma clássica em 3 modalidades, talvez muitas delas vocês já devam conhecer, que é a hipoteca, o penhor e a anticrese. A anticrese é um pouquinho menos usada, mas agora ela volta um pouco mais à cena em razão da multipropriedade, já que no regime de multipropriedade é possível que, em havendo atraso do pagamento de cotas pelo proprietário da fração de tempo, é possível que a administradora retenha o bem para fazer o aluguel e ser ressarcida as despesas não pagas. Vou falar já sobre isso. Então, já chegou mais gente aqui, já chegaram outros alunos, então a todos sejam bem-vindos. Eu vou iniciar aqui o compartilhamento da tela. Então, vamos lá, pessoal, falar um pouquinho sobre os direitos reais em garantia. Então, a minha ideia aqui é a gente falar desses 3, que são aqueles clássicos que estão no Código Civil e estavam no Código Civil de 1916, e depois abordar a alienação fiduciária, que é hoje talvez a rainha das formas de garantia de financiamentos. Quando a gente fala em qualquer obtenção de crédito no mercado, vocês vão observar que as instituições financeiras, sobretudo, vão fazer uso desse mecanismo de garantia, que é da alienação fiduciária. A Bruna me pergunta, nossa prova substitutiva ficou para o dia 30 mesmo? Não tem problema se está sem microfone. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui no calendário, porque é na próxima semana, então. Nós temos... no dia 30. Dia 30, sim, Bruna. Porque esse calendário é passado pela IMED. Então, nós temos a chamada do G2, a partir da semana do dia 21 ao dia 25, e a chamada da prova substitutiva do dia 28 ao dia 2. E aí depois nós temos a chamada do exame do dia 5 ao dia 9. Tá bem? Então vamos lá. Joia. Então vamos iniciar aqui, pessoal, quando a gente pensa em direitos reais em garantia, o que vem à tona? A ideia de que eu tenho uma relação de crédito, ou seja, eu tenho uma relação entre credor e devedor, e esse credor tem um direito real, ou seja, ele tem uma preferência no crédito dele em razão de uma garantia sobre uma propriedade desse devedor. Então, claro, se a gente pensar na hipoteca, é talvez a forma que nós conseguimos associar mais facilmente a esse direito real de garantia. Então, o credor, ele tem ali o empenho de um bem, de uma propriedade do devedor destacada para pagar a dívida. E isso, qual é a grande importância desse direito real? É que confere ao credor uma maior segurança no recebimento do seu crédito. E, por outro lado, isso vai facilitar com que haja um crédito também mais barato no sentido de ter menos juros para o devedor.
Então, essa é uma questão bem importante. Por que que quando a gente vai fazer um financiamento de um veículo, por exemplo, o crédito destinado a esse financiamento é mais baixo do que um crédito no empréstimo pessoal? Porque no financiamento de veículo, a financeira, a instituição financeira tem como garantia o próprio veículo, tem um bem atrelado àquela dívida. E no empréstimo pessoal não existe uma garantia a não ser o patrimônio do devedor, uma garantia, um crédito comum, digamos assim. Isso faz com que haja um maior risco no recebimento do crédito e, portanto, esse crédito ele fica mais caro sob o ponto de vista do quantitativo de juros cobrado. E para o credor, então, ele vai ter ali a destinação da propriedade do devedor relativamente à garantia daquele crédito. Se a dívida não for paga pelo devedor, o credor pode executar a sua garantia. O que isso significa? Ir atrás do bem que está disposto em garantia, já que ele tem um direito real. E é característica do direito real o princípio de sequela, ou seja, ir atrás com quem detenha aquele bem, de quem possua aquele bem. Vejam só que nesses direitos reais clássicos, hipoteca, penhor e anticrese, a propriedade ela continua sendo do devedor. O credor tem um direito real sobre coisa alheia, no sentido de que ele tem lá um ônus gravado na coisa, em que se não houver o pagamento, então a coisa, então essa garantia é executada e pode levar à venda do bem para pagar a dívida. O que significa que o devedor, que no caso é quem é o proprietário da coisa, ele pode vender a coisa para um terceiro. Ele não fica impedido de assim agir. Mas é claro, né, gente, se alguém for comprar algo com uma hipoteca, deve pelo menos pensar duas vezes. Por quê? Porque sabe que aquele bem está garantindo uma dívida daquele devedor, pessoal, daquele devedor, quanto a quem consta no título de hipoteca, lá no registro de imóveis, no caso da hipoteca. Então, vejam que ele não impede a circulação do bem, mas ele vai restringir no sentido de que o proprietário do bem, se quiser alienar o bem, essa garantia vai acompanhar o bem. Isso é algo muito importante para que a gente frise nos direitos reais em garantia, para que a gente possa compreender bem esse instituto. Essa garantia também ela é indivisível, ou seja, vamos supor que eu tenho uma dívida e que um imóvel, no caso da hipoteca, está garantindo essa dívida. Não adianta que eu tenha pago metade, por exemplo, da dívida, não vai retirar metade da garantia. Então, a garantia é sobre a totalidade do bem. Claro que correspondente proporcionalmente à própria dívida, o que significa que, uma vez executada a garantia e o imóvel, por exemplo, for muito superior à dívida, pode haver um retorno para o devedor do saldo remanescente, mas não pode haver uma quebra da garantia, uma diminuição da garantia em razão do pagamento parcial da dívida. Nós temos também aqui a preferência desse crédito como característica. Eu gostei tudo, Anja. Eu botei R$200, tem mais 150 lá. Daí vai ter que usar lá mesmo. Então, começar 100 lá, quando quiser, botar mais 100. Um pouquinho. Tá, deu. Então, aqui nós temos como característica dessa dívida, eu já falei. Então, o crédito é preferencial dentro da linha em relação ao concurso de credores que porventura se forme, ou seja, se esse devedor deve para várias pessoas, aquele crédito é um crédito preferencial porque ele está resguardado com uma garantia real. Então, não vai entrar no bolo aquele bem. Então, por exemplo, se um carro está em garantia quanto a uma dívida, aquele carro é destacado do patrimônio do devedor. Então, não entra no bolo geral e aquele credor ele tem uma preferência no crédito, evidentemente, o que não exclui, claro,
outras leis que também prevêem créditos preferenciais, como, por exemplo, o tributário e as dívidas trabalhistas, tá? E a execução diz respeito à execução dessa garantia. Então, em não havendo o pagamento da dívida, o credor tem aquele bem garantindo a dívida no sentido de que ele pode executar o bem para satisfazer o seu crédito na forma como eu vou explicar já já. Então, aquele bem garante a dívida dele. Algo que vocês, talvez dentro do senso comum, já devam conhecer. Ó, se o sujeito não pagar o financiamento do carro, perde o carro. Se não pagar o financiamento do imóvel, vai perder o imóvel. Então, a gente já consegue fazer essa associação do que vem a ser esse crédito com garantia real. Nós vamos tratar, o primeiro que nós vamos tratar aqui é o penhor. O penhor, ele se caracteriza, pessoal, por ser uma garantia em bem móvel. Então, por ser uma garantia em bem móvel. E ter como característica a tradição da coisa, ou seja, o devedor entrega a coisa para o credor e o credor fica de posse da coisa. Então, o credor fica com a coisa e ele detém essa posse direta. O proprietário, que é o devedor, tem a posse indireta da coisa. E o credor fica com esse bem até que a dívida seja paga. A forma mais comum, talvez, nos dias de hoje, embora o penhor seja um instituto muito antigo, tá? A forma mais comum é o penhor da Caixa Econômica Federal. Talvez muitos de vocês já devam ter escutado sobre essa possibilidade de crédito. Então, as pessoas, por exemplo, que precisam de algum dinheiro e tem joias, tem relógio, ou algum bem de algum valor que a Caixa Econômica aceite como penhor, então empenha a coisa. O que é empenhar a coisa? Entrega a coisa para a Caixa Econômica, vai fazer uma avaliação da coisa, vai ficar de posse desse bem e emprestar determinado valor. E enquanto essa dívida não for paga, a Caixa não devolve o bem para a pessoa, é a garantia que ela tem. E se a dívida não for paga? Bom, nessa hipótese, então, ela vai alienar aquelas joias, aqueles bens que foram colocados sob a sua posse direta para satisfazer o seu crédito. Nós dizemos que esse contrato, que é um contrato de penhor, é um contrato real no sentido de depender da tradição, da entrega da coisa. Então, não adianta o sujeito ir lá na Caixa Econômica e dizer, eu quero fazer um penhor. Tá, o que a senhora quer penhorar? Eu quero penhorar minha aliança, um outro relógio da família. Bom, então traga os bens aqui, depois que trouxer os bens é que a gente vai fazer o contrato. Não tem como fazer o contrato sem a entrega dos bens, por isso que a gente diz que é um contrato real, porque depende dessa tradição, depende da entrega do bem efetivamente, tá? Como regra geral, nos contratos relacionados a bens, a direito real de garantia, como regra geral, o credor não pode ficar com o bem do devedor. Ou seja, isso a gente dá um nome de pacto comissório ou cláusula comissória, tá? Em geral, não é possível que isso aconteça, está previsto, inclusive, lá no artigo 1428, relativo ao penhor, tá? Isso significa o quê? Que o credor, ele deve vender a coisa, alienar a coisa, buscar, então, satisfazer a sua dívida a partir dessa alienação. Então, ele não poderia ficar com a coisa que é de propriedade do devedor, mas ele vai executar a coisa, ou seja, ele vai executar, vender, alienar para satisfazer o seu crédito, porque é para isso que existe aí o direito real sobre coisa alheia na forma de garantia. Nós vamos estudar algumas outras espécies de penhor que têm algumas peculiaridades e talvez em razão delas, elas também sejam bastante utilizadas, como nós vamos verificar aqui. Um deles é o penhor pecuário ou penhor agrícola, tá? Então, o nome já dá uma pista do que nós estamos falando. Nós estamos falando
de bens móveis da agricultura e de bens móveis da pecuária. Na agricultura, nós podemos falar da própria safra agrícola, nós podemos falar do maquinário. Então, nesse sentido, nós podemos falar de bens que tenham relação com a atividade agrícola desenvolvida numa propriedade rural, numa propriedade imóvel rural. No sentido também do penhor pecuário, por exemplo, o rebanho relacionado à atividade pecuária que é exercida pelo devedor, tá? O devedor, no caso concreto, então, quer um crédito mais barato em razão da sua atividade. E ele deixa esses bens que fazem parte justamente da sua atividade principal, da sua subsistência, da sua economia, como garantia. Qual é a grande diferença do caso clássico de penhor que nós estudamos? É que no penhor rural e no penhor agrícola não há a tradição, ela é ficta. Ou seja, lembra do desdobramento da posse, que eu tenho a posse indireta e a posse direta? No caso aqui concreto, a posse direta fica com o devedor e o credor fica com a posse indireta da coisa. Por quê? Porque esse devedor precisa justamente do maquinário para que ele desenvolva sua atividade econômica e possa, inclusive, saldar a sua dívida. Então, é muito importante essa referência. Os bens não são transmitidos ao credor, eles ficam na posse direta do devedor. O credor fica com a posse indireta da coisa. Outra questão super importante, pessoal, quando a gente fala do penhor rural, e no sentido agrícola e pecuário, é que o registro desse penhor, vejam só, se dá no Registro Geral de Imóveis, no RGI da Propriedade Rural. Por quê? Porque é comum também que nesse tipo de propriedade possa se fazer negociações envolvendo bens móveis que estão sob a propriedade, ou, por exemplo, um contrato de porteira fechada. Então, em razão disso, é uma garantia do credor que haja uma referência na propriedade imóvel à existência de penhor em relação ao maquinário, à safra agrícola, etc. E é a forma de dar conhecimento a terceiros de que aqueles bens que, embora estejam na posse do devedor, estão aqui destinados a garantir uma dívida. Então, é algo bem importante para que seja assinalado nesse sentido, tá? Ele tem que ter um prazo máximo de 3 anos, no caso do penhor rural, e 4 anos no penhor rural, prazo de 3 anos, agrícola, né? E o de 4 anos, se for pecuário, tá? Então, o penhor rural agrícola de 3 anos e o pecuário de 4 anos nesse sentido. E é possível também, pessoal, quanto a esse tipo de dívida, de crédito emprestado pelo credor destinado ao devedor, que é quem empenha esses bens, que haja emissão de títulos de crédito, agrícola ou cédula rural pignoratícia. Desculpem, me travou a língua aqui. Vou até tomar uma água. Então, é uma forma também do credor eventualmente negociar esse crédito que ele vai receber futuro de forma independente. Isso talvez faça mais sentido depois de vocês discutirem lá com o professor de direito comercial na matéria de título de crédito. Mas é comum que nessa negociação também se levante uma cédula rural. Isso vai também dar mais garantia ainda para o credor, porque temos aqui a hipótese de a abstração do título, ou seja, esse título ele é execuível de pronto, ele é abstrato em relação ao próprio contrato originário e pode circular de forma mais facilmente. Então, é uma espécie bem comum nesse tipo de atividade no meio rural. Assim como nós temos o penhor rural, nós temos o penhor industrial e mercantil. Por exemplo, vamos supor que o sujeito tem um comércio de uma padaria e precisa de um capital de giro. Então, ele pode empenhar aquele maquinário que ele tem relativo à sua atividade
para o credor como garantia. Então, qual é a grande vantagem para o credor? Ele tem aqueles bens para assegurar que, se eventualmente a dívida não for paga, ele pode executar os bens no sentido de ter os bens para si, para alienar e saldar essa dívida. Vejam que é bem parecido aqui com o penhor agrícola e o penhor pecuário que nós acabamos de estudar, tá? Assim como esse penhor rural, também aqui nós temos o registro dessa espécie de garantia lá no RGI, lá nesse imóvel que é destinado, por exemplo, à padaria. Por quê? Porque é comum também nas negociações, vamos supor que esse dono da padaria queira vender a padaria, que ele venda o imóvel com o maquinário. E aí, então, quem for comprar já vai ter ciência de que aquele maquinário, por exemplo, está destinado ao pagamento de uma dívida, o que vai alertá-lo no caso de que ele pode vir a perder aquele bem em razão da execução da garantia. Também existe a previsão no Código do penhor de direitos, pessoal, em que nós temos, vejam que normalmente o penhor é feito sobre bens móveis, mas ele pode ser também sobre bem incorpóreo, no sentido de ter como penhor títulos de crédito. E aí o devedor, no sentido, ele passa ao credor aqueles títulos de crédito com vencimento futuro para garantir uma dívida que ele quer resgatar de início e vai pagar até o vencimento desse título de crédito. Por exemplo, tesouro, cédula de tesouro também pode ser objeto de penhor nesse sentido, tá? Nesse caso específico, esse penhor ele é registrado no cartório de títulos e documentos. Então, uma forma de penhorar esse documento. Além disso, nós temos, continuando, o penhor de veículos, também como forma de assegurar um crédito mais facilitado. Então, o devedor, ele empenha o automóvel, por exemplo, o caminhão, numa negociação envolvendo a concessão de um crédito. Nesse caso, novamente, nós não temos a tradição real do bem, ou seja, o devedor fica na posse do bem e o credor tem a posse do bem indireta, tá? Então, professora, credor... Oi? Tem alguém com o áudio aberto aí? Tem. Aqui na minha casa? Uma voz no fundo. Tá, deixa eu fechar a porta, porque eu acho que é aqui, tá falando no telefone, bem alto. Melhorou? Melhorou? Ah, perfeito, professor, agora sim. Não, porque aqui é assim, ó, casa de surdo, fala no telefone gritando. Pronto. Então, o seguinte, pessoal, então, o penhor de veículos, nessa hipótese aqui, prestem bem atenção, porque vai se distinguir da alienação fiduciária em garantia. Talvez o motivo pelo qual esse penhor não é tão utilizado, tá? Então, nesse caso aqui, o proprietário do veículo é o devedor. Ele concede um penhor ao credor, o credor tem, então, uma garantia real, mas sem a posse do bem. Então, o credor está numa situação um pouquinho mais insegura, porque ele não tem aquela posse do bem. E aí, em razão disso, a lei determinava que o devedor era obrigado a fazer um seguro da coisa. Por quê? Porque o credor que fosse conceder o crédito, ele não tinha nenhuma garantia. Daqui a pouco o automóvel desaparecia, era roubado. E cadê a garantia que ele tinha? Ele concedeu o crédito mais barato em razão dessa garantia. Então, se exigia que a coisa tivesse um seguro. Mas, por outro lado, exigir seguro para o devedor que quer um crédito, quer fazer um penhor, isso também, por outro lado, iria onerar mais o devedor em ter que fazer um seguro e ainda penhorar a coisa. Quer dizer, ia ser muito difícil mais exigências para conseguir esse crédito. Então, agora, até no meio da pandemia, nós tivemos uma lei, tá? Uma alteração no Código Civil permitindo, pessoal, o penhor sem seguro.
Por outro lado, embora isso tenha como objetivo facilitar o crédito, por outro lado, também as instituições financeiras acabam levando isso em conta para diminuir, digamos assim, ou aumentar os juros na concessão desse tipo de empréstimo. Então, tem que verificar na prática se realmente valeu a pena fazer essa alteração no Código Civil nesse sentido, tá? Então, nesse caso do penhor também o prazo não é muito longo, é de 2 anos, tá? Possível a prorrogação por mais 2 anos, então vejam, depois é possível uma renegociação desse penhor, mas é algo que não tem a mesma força, como nós vamos ver, de outros tipos de financiamento, no caso de obtenção de crédito, como alienação fiduciária e o leasing. Hoje o leasing é um pouquinho menos utilizado, mas ainda assim de forma mais vantajosa para o credor do que o penhor, com certeza, tá? Fora isso, pessoal, a lei prevê também a hipótese de penhor legal, ou seja, quando a própria lei determina em favor do credor que o devedor tem alguns bens seus penhorados. Então, vejam que interessante é a disposição do artigo 1467. Nós temos ali um penhor relativamente aos alimentos, relativamente à bagagem, aos móveis, o dinheiro, os objetos que os consumidores têm quando vão se hospedar em hotéis, em pousadas, enfim, em albergues, em casas desse tipo, ou mesmo em restaurantes, em estabelecimentos que servem alimentos. Então, nós podemos observar ali que aqueles fornecedores têm direito a ter as coisas do consumidor para se reter as coisas como forma de garantia dessas dívidas. Algo super... Não tem problema, Aline. Então, algo super interessante sob o ponto de vista até mesmo de... Eu diria até mais de curiosidade do que de efetividade. Por quê? Porque hoje, quando se faz a hospedagem em algum serviço de hotel, pousada, etc., a primeira coisa que esses hospedeiros fazem é pedir o cartão de crédito do hóspede, e aí passa o cartão de crédito, faz uma pré-autorização como garantia da dívida e garantia depois que não vai haver nenhum dano no estabelecimento. Então, ele já tem ali aquele cartão de crédito como espécie de garantia muito mais ágil do que depois se valer da retenção das bagagens pessoais dos hóspedes. Mas existe aqui uma previsão e isso vai remontar à própria existência e desenvolvimento da atividade de hospedagem. Então, em que não se tinha uma segurança muito grande para essa atividade, porque a maioria das pessoas eram o que denominavam antigamente forasteiros, né? Então, não eram conhecidos da localidade, então não tinha aquela garantia. Por outro lado, se prestava aquele serviço que era pago no final e não tinha como desfazer, né, gente? Não tinha como não hospedar mais quem já usufruiu da hospedagem. Então, sob esse ponto de vista, o Código de 1916 já fazia a previsão nesse sentido da possibilidade de reter bagagem, reter objetos pessoais até que haja o pagamento. Claro que não é reter até indefinitivamente, ele vai reter e esse credor deve buscar entrar na justiça pedindo uma homologação judicial, não vai ele reter para sempre aqueles bens, então ele vai pedir uma homologação judicial, ele vai ficar como depositário daqueles bens para que haja essa cobrança em juízo da coisa. Então, não é algo também muito fácil de ser operalizado, como hoje uma garantia num cartão de crédito, por exemplo. Nós temos também a previsão aqui em relação ao locador também, que pode, ou rendeiro, que pode reter os móveis do inquilino. Então, o locador que pode aqui reter esses bens móveis para que haja o pagamento dessas rendas ou aluguéis, no mesmo sentido que eu falei lá do penhor legal previsto para os hospedeiros ou
aqui os fornecedores de alimento. Seguindo, pessoal, aqui dentro da nossa análise a respeito dos demais direitos reais em garantia, nós temos a hipoteca. Talvez alguns de vocês já lembrem desse instituto com referência lá ao Banco Imobiliário, Monopoly, daqueles jogos que se fazia hipotecar um bem para receber um dinheiro do banco e depois, eventualmente, resgatar esse bem que foi hipotecado. Então, nós estamos falando da hipoteca, estamos falando de um bem imóvel. Então, a hipoteca tem como característica um bem imóvel. Como exceção, nós temos a possibilidade da hipoteca para navios e aeronaves. Então, existe também a hipoteca de navios e aeronaves, mas vai seguir o mesmo regimento que nós vamos estudar aqui para os bens imóveis. Como se trata aqui de uma garantia e um ônus num bem imóvel, é preciso, no caso de a pessoa ser casada, a vênia conjugal, ou seja, autorização marital, ou da esposa, no caso a gente chama aqui de outorga, o chória, o nome não é um dos melhores, mas se vocês ouvirem falar outorga, o chória, significa autorização da esposa ou vênia marital, ou outorga marital, autorização do marido, para que haja um empenho de um imóvel, já que esse imóvel pode, eventualmente, ser levado a leilão e ser, por isso mesmo, alienado. Novamente, pessoal, nós temos a proibição do pacto comissório, ou seja, o credor não pode ficar com o imóvel hipotecário, embora também possa ele fazer execução da sua dívida e levar a alienação desse bem para alienação desse bem, no caso em leilões públicos, e, portanto, fazer a satisfação de seu crédito. Esse tipo de garantia foi bastante utilizado no sistema financeiro de habitação. Então, quando nós tivemos aqui o incremento do processo de urbanização no Brasil e, portanto, o acesso à moradia foi facilitado, por um lado, com programas relacionados à forma de financiamento de imóveis aí aqui atrelados ao Banco Nacional de Habitação, o antigo BNH, como garantia, tendo como garantia, portanto, uma hipoteca desses bens. Atualmente, desde a década de 90, em que nós vamos estudar, passa a existir alienação fiduciária em garantia em imóveis, a hipoteca é praticamente abandonada do sistema financeiro de habitação e do sistema financeiro imobiliário, ou seja, é muito raro que nós consigamos fazer um contrato de financiamento atrelado à hipoteca. As instituições financeiras preferem a alienação fiduciária, mas é possível ainda, pelo menos em tese, até mesmo nas relações pessoais, não apenas com instituições financeiras, a previsão de hipoteca de determinados bens imóveis, inclusive do bem de família, embora haja uma controvérsia sobre esse assunto, já vou falar, com a previsão de garantia de formalização de hipoteca nesse sentido. Tá? Então, talvez a forma mais comum, já te dou a palavra, Márcio, a forma mais comum tenha sido, ao longo dos anos, a hipoteca pela Caixa Econômica Federal, por isso que eu botei aqui CEF, tá? Que foi a sucessora do Banco Nacional de Habitação. Só que a grande celeuma, nesse caso do SFH, é que havia uma previsão no Decreto-Lei 7066, em que a Caixa Econômica Federal podia, então, executar a hipoteca de forma extrajudicial, não precisava levar a juízo, e vender o bem em leilão extrajudicial, ou seja, isso não precisava de um processo judicial para executar essa garantia. O grande problema disso é que foram ajuizadas milhões de ações, todas contestando esse procedimento, e a constitucionalidade, melhor dizendo, desse procedimento encontra-se em debate até hoje no Supremo Tribunal Federal. Então, se vocês forem ver lá
Decreto-Lei 70/66, vocês vão ver até hoje que o Supremo Tribunal Federal não decidiu se é constitucional ou não esse tipo de procedimento, que levou a grandes questões dentro do sistema e, portanto, o abandono também desse tipo de financiamento com hipoteca. Fala, Márcio. Eu tenho, na verdade, uma dúvida, uma curiosidade, nem é bem uma dúvida. Não existe, professor, linha de crédito para aquisição de imóvel rural, né? Não existe essa linha de crédito, né? Diferente, por exemplo, todo banco disponibiliza linha de crédito para compra de apartamento, de imóvel, né? Apartamento. Mas, assim, a linha de crédito para imóvel rural não existe, né? Tem umas linhas específicas, assim, que são aquelas linhas para agricultura familiar, aquele tipo de coisa. Mas, assim, uma pessoa que queira, por exemplo, comprar uma área de terra com um apartamento, né? Ela não tem isso. Então, eu fiquei com uma dúvida agora se existe um porquê disso, se alguma coisa com área rural é diferente de um apartamento, né? Porque se tu tira um financiamento do apartamento, ele fica, né? Alienado, né? Ao banco, né? E me chamou a atenção porque a área rural não, né? Não existe isso, né? Então eu fiquei com uma dúvida, será que tem alguma diferença, alguma coisa nesse sentido que não dê uma garantia assim para o banco para que ele financie a aquisição de uma área rural, por exemplo? Eu não sei te responder essa pergunta especificamente em relação à área rural, o tipo de financiamento. Me parece que, assim como na área urbana, também é possível, por meio de alienação fiduciária em garantia, que o crédito seja concedido e a venda desse bem imóvel. Tem sim, colega. O Banco do Brasil oferece, não estou fazendo propaganda, não tenho nenhuma vinculação, então, só a título de conhecimento mesmo. O Banco do Brasil, ele oferece, sim, linha de crédito para quem é produtor rural. Então, é necessário ter bloco do produtor rural e uma série de comprovação que já exerce atividade, né? Exatamente, mas para quem não tem, por exemplo, não, mas né? ele quer dizer mas a questão é assim, ó, começar a comprar quem vai começar, quem vai começar, ele vai ter que fazer uma aquisição praticamente milionária, né? Porque a chance de o produtor rural, ela não vai à falência, né? Mas a chance desse negócio jurídico não dar certo é um risco que o banco não quer correr. Então, se ele não tem aquela expectativa, eu vou comprar 10 hectares de terra. 10 hectares de terra são equivalentes a 20, são 100 mil metros quadrados, né? Então, dá 15 campos, aliás, 150 campos de futebol. Então, quem vai começar uma linha de produção de soja, trigo, o banco, ele, pela segurança do contrato, o banco não vai fornecer, né? Por causa dessa incipiência do pequeno produtor, daquele que tem interesse em querer começar, né? Tem muito a ver também a localização do módulo rural, né? Se o módulo rural ele possui uma alta fertilização, isso cada INCRA vai colocar. Então, cada módulo rural tem um valor diferente, né? Então, tem muito a ver o valor do módulo rural. E tudo vai depender também, né, Márcio, da política pública atrelada a um incentivo ou não de que haja uma maior, por exemplo, deslocamento das pessoas para essa atividade ou não. Também pode isso ser um incentivo para determinadas linhas de crédito com incentivo governamental nesse sentido, né?
talvez sim, eu acho que sim, professor. Eu acho que nesse sentido, porque em tese o banco teria garantido o próprio bem, né? Então, talvez seja mais nesse sentido mesmo, assim, Mas uma política. isso tudo vai depender, Márcio, por exemplo, ter como garantir o bem e conseguir um empréstimo nesse sentido, isso, como disse Alcides, isso pode ser realmente empregado da mesma forma como existe dos imóveis urbanos. A grande discussão vai ser que os juros relativamente a esse tipo de linha de crédito talvez não sejam tão atrativos quanto juros em que existe uma política de governo por trás, como, por exemplo, nos juros de Minha Casa Minha Vida, os juros relacionados ao sistema financeiro de habitação e até mesmo no sistema financeiro imobiliário, em que há uma pré-fixação de uma orientação pelo Banco Central nesse sentido, né? Sim, sim, perfeito. Tá, mas assim, os tipos de linha de crédito eu realmente não conheço, assim, desses tipos de financiamento. Tá? Oi, professor, eu Diga, tenho uma André. interpretação um pouquinho diferente Hum. nesses contratos. Eu trabalho em banco, né? Eu trabalho na Caixa. Então pronto, olha aí, ó. Mas eu não tenho certeza 100%, tá? Mas pelo pouquinho que eu acompanho, assim, dos créditos, né? Eu acho que tem dois fatores. Um é que a gente não pode alienar e não pode pegar em garantia alguns tipos de empreendimento, né? Tipo um hospital, uma igreja, por causa da finalidade social mesmo, né? Não pode alienar. E eu tenho a impressão que essa parte rural é um pouquinho mais dificultosa de financiar e de deixar alienar e pegar em garantia por causa da finalidade também do negócio, ou até mesmo de uma liquidez, né? De conseguir depois vender, de ser fácil de vender. Mas eu não sei se isso tem na lei lá, se tem na lei da alienação alguma coisa que inibe. Isso eu não me recordo. Mas eu Não, fiz uma a associação questão com assim outras coisas. é a viabilidade do negócio jurídico, né? São linhas de créditos com juros muito barato, né? Mas, por exemplo, tipo, eu não tenho nenhum registro de terra em meu nome. Eu não tenho isso. Se eu quero começar, a primeira ferramenta agrícola que eu vou ter que ter em mãos, né? Porque vai ser um trator, né? Então, o trator menos potente que existe no mercado tá algo, se for comprar novo, ele vai começar a partir de R$ 50.000, né? Só o trator. Então, fora o trator, vai ter os implementos agrícolas e as ferramentas acessórias do trator, que vai ter que ser comprado separado. Isso eu nem entrei no mérito da discussão da aquisição do lote de terra, né? E o lote de terra, ele vai variar, né? Se for terra vermelha, terra roxa, terra arenosa, né? Isso, cada INCRA, cada módulo rural vai ter sua valorização, né? Então, é só para quem é agroboy, né, no caso. Sim, para expandir, se tu já tem o negócio para te expandir, daí tanto a Caixa, o Banco do Brasil, principalmente o Banco do Brasil, eles são fortes para financiar um plantio, alguma coisa assim, né? Aí é bem específico, até não domino, não sei explicar bem. Mas eu sei que os dois bancos são fortes nisso. Agora, para ti ter iniciativa, empreender, aí é como um todo, sabe? É difícil para ti abrir uma franquia, para te dar o start em qualquer negócio, assim, para começar do zero mesmo, né? Geralmente os bancos vão propor o quê? Ver se tu tem patrimônio, se tu tem um outro imóvel, um outro bem, e pedir aquele bem em garantia para dar o dinheiro e tu fazer o que tu quiser. Tu empreender da maneira como e alocar o recurso da maneira como tu melhor entender, né? Aí existe todos os bancos aí, até os bancos digitais já estão indo para essa área. Joia. Então tá, pessoal, vamos dar seguimento aqui quanto à minha análise, essa parte da linha de crédito especificamente. O André, se a gente tivesse mais uma aula, ficaria de tema de casa, hein, André? Hã? Eu fiquei curioso agora, porque eu puxo muito mais para o lado da alienação, assim, que a gente acompanha, mas às vezes não dá para misturar. Trabalha com alienação fiduciária em garantia? Sim, não dá para misturar a norma do banco com alguma lei, né, de alienação. E aí eu fiquei curioso também.
Porque Trabalha com eu não sei alienação se fiduciária em garantia em imóveis, imóveis ou só imóveis ou só móveis? e imóveis. Ai, E dependendo do tipo, a maneira como tiver, envolve hipoteca também. Porque nem tudo pode ser alienável, né? Mas eu tenho um suporte jurídico lá, volta e meia, quando vem algumas circunstâncias assim, a gente pede uma consulta até. Porque é agora difícil tu de vai ter saber, que né? usar a lei lá. Vou fazer referência à lei aqui, depois tu vai detalhar para nós. Mas vou Então, pesquisar, se pode deixar. puder, quando eu chegar ali e tu quiser trazer algum compartilhamento de experiência, vai ser bem bacana, tá? Tá. Já vou chegar na alienação e aí tu pode trazer alguns casos práticos pra gente, tá bem? Então tá. Bom, aqui então, pessoal, só para continuar, que eu realmente quero chegar, como diz o André, na alienação, e eu acho que a alienação fiduciária é o carro-chefe, né, André, de financiamento imobiliário hoje, financiamento também de bens móveis, porque se vocês forem, e claro, de bens móveis, via de regra, eu estou falando aqui de automóveis, né? Então, se a maioria dos casos, mas para efeitos do nosso estudo, a hipoteca ainda consta como abordagem no Código Civil, e claro, existe, como colocou o André, a possibilidade de que se faça contratos com a garantia de hipoteca. Mas lembrando, a grande diferença, a grande sacada da hipoteca para alienação fiduciária é que na alienação fiduciária, como utilizando aqui o termo bem próprio do negócio, o bem já é alienado para a instituição financeira, ou seja, passa a ser propriedade da instituição financeira, enquanto na hipoteca o bem ainda é de propriedade do devedor com um gravame em favor da instituição financeira. Isso torna o processo um pouquinho mais burocrático, dificultoso para o banco do que no procedimento da alienação fiduciária, como nós vamos verificar já já. É possível que haja mais de uma hipoteca sobre o mesmo bem imóvel. Nesse caso, a gente fala em diferentes graus de hipoteca. Então, por exemplo, eu quero retirar uma dívida de 100 mil, deixo um bem imóvel no valor de 500 mil como hipotecado em favor do meu credor. E depois eu quero tirar mais, vamos supor, 100, 200 mil, faço uma segunda hipoteca em relação àquele mesmo bem imóvel. Então, é possível sim que isso aconteça, tá? Então, nós temos diferentes graus da hipoteca e a segunda hipoteca não vai precisar de consentimento do credor de primeiro grau. Mas, claro que no momento da execução, primeiro deve-se pagar o credor que primeiro fez a hipoteca e depois o credor que posteriormente fez a hipoteca, porque esse já sabia da hipoteca anterior, não o contrário, evidentemente. O prazo máximo de hipoteca é 30 anos. A gente usa o termo perempção do caso da hipoteca, ou seja, se não houver também a execução dessa garantia nesse prazo, o credor hipotecário vai perder a hipótese de assim fazê-lo em juízo. Um caso bem importante que é bom lembrar, pessoal, a hipoteca, ela diz respeito, ela vai seguir o bem na cadeia de transmissão derivada do bem. O que isso quer dizer? Que o proprietário, que é o devedor, quiser vender o bem para um terceiro, ele não fica impedido de assim fazer. Mas o terceiro recebe esse bem com esse gravame. Ou seja, a hipoteca vai seguir o bem pelo direito de sequela. O que não se observa se ocorrer a quebra dessa cadeia em razão de um uso capião, por exemplo. Então, vamos supor que o sujeito tenha deixado o bem em hipoteca para um credor, mas ele não está, ele tem a posse do bem, mas ele não está cuidando do bem. E um terceiro vem, adquire aquela posse, adquire o tempo necessário para uso capião, vem em juízo e requer uma sentença declaratória de uso capião. E o credor, como é que fica? Ele vai poder hipotecar aquele bem do novo proprietário? Não, porque aqui nós estamos falando de uma aquisição originária em favor do banco. Embora em favor da Caixa Econômica Federal, lá no Sistema Financeiro de Habitação,
existam decisões do STF em sentido contrário, tá? No sentido de que a hipoteca permaneceria em relação a essa uso capião, que é uma exceção enorme, claro, dentro do sistema de SFH, que foi regido naquela circunstância própria. A regra geral já foi prova da OAB, é que a uso capião, então, vai extinguir o vínculo anterior, inclusive da garantia que existia sobre o bem, tá? E, por fim, o último, dentro do sistema clássico, antes da gente passar da alienação fiduciária em garantia, a última forma de garantia real sobre coisa alheia é a anticrese. A anticrese, pessoal, nesse caso, o credor, ele vai reter o bem de propriedade do devedor para retirar os seus frutos determinado período para pagar essa dívida. Então, é como se ele ficasse na posse, vamos supor, de um apartamento, uma sala comercial, recebesse aluguéis durante determinado tempo para satisfazer o seu crédito. Então, ele vai explorar os frutos daquela coisa. Então, é nesse sentido que nós podemos conceituar a anticrese. Então, por isso que eu falei, lá na multipropriedade, o que é a multipropriedade? Na multipropriedade, ou aqui por tempo compartilhado, em que existe a hipótese de propriedade, uma fração de tempo de determinada pessoa sobre um bem imóvel, nós temos a possibilidade de que esse bem seja administrado por uma pool hoteleira, ou seja, muitas vezes vinculado a grandes redes hoteleiras na prática, que vai fazer também a comercialização no interesse do proprietário daquelas unidades para fins de aluguel. Se, no caso, o proprietário estiver em atraso no pagamento das suas cotas condominiais, das suas despesas, é possível que essa administradora faça a retenção desse bem, impedindo o próprio proprietário de utilizar aquela coisa, faça o aluguel para se ressarcir dessa dívida. Então, é uma hipótese de anticrese legal instituída recentemente pela lei de multipropriedade. Fora essa hipótese, então, a anticrese ela vai ser determinada por acordo entre as partes, em que o devedor vai dar a coisa para o credor anticrédito, que vai retê-la para perceber os seus frutos e, portanto, satisfazer a sua dívida, satisfazer o seu crédito por meio desses frutos, e depois, então, ele vai devolver a coisa ao devedor, que é o real proprietário da coisa. Então, essa é a ideia da anticrese. Na prática, na minha vivência, eu não participei, nunca vi nenhum caso de anticrese, certo? Já vi casos de alienação fiduciária diariamente, hipoteca também diariamente, lá na defensoria, penhor da Caixa muito, teve até um caso bem marcante, que uma senhora teve as joias furtadas. Eu até não mencionei o caso aqui no penhor, né? Mas as joias furtadas dentro da Caixa Econômica, como a Caixa Econômica detém a posse direta do bem, ela é responsabilizada no caso de eventual assalto. Então, ela tem o dever de indenizar se houver um roubo dentro dos seus estabelecimentos. Então, nós não podemos equiparar esse roubo a um fortuito externo ou algo que vá eximir a Caixa Econômica Federal do dever de indenizar. Pela incidência do Código de Defesa do Consumidor, a Caixa tem a obrigação de indenizar a parte com danos morais e danos materiais. É que no caso que a gente trabalhou lá na Defensoria, a parte queria R$1 milhão em razão da aliança que tinha sido furtada da Caixa Econômica, e acabou não sendo viabilizado isso em sentença, mas casos bem próprios em que é, sim, reconhecida a responsabilidade da Caixa. E nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito desse Instituto de Alienação Fiduciária em Garantia. O André também pode aqui fazer alguma referência dentro da prática que ele tem de comercialização desse produto no sistema bancário.
Uma alienação fiduciária em garantia, ela ingressa no nosso ordenamento, como eu falei, ela não era prevista no Código de 1916, então nós tínhamos aqueles sistemas clássicos, quando o sistema financeiro de habitação, ele se destina a garantir moradia própria à população de classe média e classe baixa, embora a classe baixa foi apenas uma promessa, acabou se efetivando mais para a classe média, tá? Nós também não tínhamos esse sistema para bens imóveis. Então, ele inicia a alienação fiduciária em garantia, é uma criação que vem da tradição anglo-saxã, assim como o leasing, como forma de garantia de créditos, e tem como característica que o bem vai ser de propriedade do credor até que a dívida seja paga. Então, uma propriedade resolúvel, lembra lá da condição resolutiva que nós estudamos em Teoria Geral do Direito Civil? Então, enquanto não paga a dívida, a propriedade é do credor. Uma vez quitada a dívida, essa propriedade se resolve em favor do devedor. Então, por isso, esse termo que o André adotou, é alienada ao banco. Por quê? Porque o banco ou a instituição financeira, ou o credor, é que vai ficar com a propriedade resolúvel da coisa. Percebam que isso é uma garantia muito maior do que ter um gravame na propriedade de outra pessoa. Aqui ele já é o proprietário da coisa propriamente dita. Então, ela é prevista, num primeiro momento, no Brasil, na década de 60, pela Lei 4728, de 65, a Lei de Mercado de Capitais, e principalmente aqui pelo Decreto-Lei 911, de 1969, em que nós temos a instituição desse tipo de garantia como financiamento para o acesso a bens de consumo duráveis. Então, por exemplo, acesso à geladeira, eletrodomésticos e automóveis por meio desse tipo de garantia. Uma das previsões que essa lei fazia era equiparar, então, nesse caso da alienação fiduciária, nós temos o desdobramento da posse. Nós temos a posse direta do devedor e a posse indireta do proprietário e credor. Então, o proprietário e credor têm a posse indireta. O devedor, a posse direta do bem. E ele deve fazer o pagamento correto das prestações mensais relacionadas ao financiamento que ele obteve para tanto. E nessa lei havia uma previsão muito interessante em que, se ele não pagasse a dívida, ele se tornava um depositário infiel do bem. Então, nós podemos equiparar aqui ao contrato, não sei se muitos de vocês já teve contratos, e aí o contrato de depósito, mas para quem não teve, então o que eu quero dizer é que ele fica com a posse do bem, e porque ele não retornou essa posse, era caracterizada a figura do depositário infiel, alguém que fica na posse de bem de propriedade do outro e não retorna. E a lei permitia a prisão desse depositário infiel. E também a Constituição da República, no artigo 5º, dizia que a prisão por dívida não era admitida no Brasil, exceto para o devedor de alimentos e o depositário fiel. E no caso da alienação fiduciária em garantia, se equiparava esse devedor ao depositário infiel. E aí, o que aconteceu na prática, né, gente? Muita gente acabou sendo levada à prisão em razão dessas dívidas e também, nesses casos, uma busca e apreensão. Exatamente, Cristian, já vou chegar nisso. E aí, então, se chegava se chegava na prisão desse devedor porque ele não retornava o bem à titularidade da instituição financeira que era verdadeiro proprietário do bem. Então, isso foi algo que mexeu muito dentro da nossa sociedade, até que o Supremo Tribunal Federal, analisando por meio de um controle de convencionalidade, o que é um controle de convencionalidade? Quando ele vai fazer análise da lei, não em confronto com a Constituição, mas em confronto com um tratado internacional, no caso a Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, de 1969, da qual o Brasil
é signatário desde 1992, então, fazendo uma análise desse tratado com o Decreto-Lei 911, se entendeu que ele estaria em desacordo com a Convenção, e a Convenção tinha um status de supralegalidade e, portanto, deveria prevalecer em relação ao Decreto-Lei 911, e, portanto, a prisão do depositário infiel acabou sendo afastada da prática da alienação fiduciária em garantia. Como colocou o Christian, a maior garantia para a instituição financeira é realmente buscar o bem da posse do devedor que não faz o adimplemento da sua dívida por meio de uma ação de busca e apreensão, que ela se assemelha aqui, pessoal, à ação de reintegração de posse que nós estudamos. O fato é que a lei faz uma nomenclatura própria para essa ação, lá referindo-se à ação de busca e apreensão, mas no leasing, por exemplo, que nós temos a forma de arrendamento com a posse, também desdobramento de posse, nós temos a ação de reintegração de posse nesse sentido. Na hipoteca não pode ação de busca e apreensão, Christian, não é a ação de busca e apreensão, é a ação de execução de hipoteca, tá? Então vai haver nem de reintegração de posse. Tá? Por quê? Porque a instituição financeira, o credor, não é proprietário da coisa. Então, ele tem que executar, primeiro ele tem que executar a hipoteca, e aí depois que ele executar a hipoteca, e aí então ele não pode também ficar com o bem, ele deve alienar o bem, e aí depois sim, para quem for alienado, vai entrar com uma ação de emissão de posse se for em terceiro, porque não é um proprietário que não tem a posse. Por isso que está, claro, a maior dificuldade do banco é essa. Leva-se muito mais tempo para executar uma hipoteca, ainda mais que existe uma discussão judicial, se isso pode ser feito de forma extrajudicial ou não, do que uma alienação fiduciária em garantia, em que já tem uma jurisprudência, já tem lei, admitindo que isso seja feito de forma extrajudicial, rapidamente, em pouco tempo, esse bem já está em leilão, e o credor já está satisfeito na sua dívida. Na prática é só se achar, né? Não entendi, Christian. Se achar o quê? A busca e apreensão? Não, mas dificilmente encontra o carro, mais ou menos até, né? Porque faz... Então, o André até pode dizer isso na prática, mas acho que não é tão difícil assim de encontrar o carro. E aí já faz a restrição no Detran, no momento que tem essa restrição no Detran, dificilmente a pessoa consegue comercializar o veículo. Eu acho que o que dificulta mais não é nem achar o carro, depois a questão de colocar em leilão, né? Porque o carro perde muito valor ao longo do tempo. Às vezes a dívida pode ser maior do que o valor do veículo. Por isso que as empresas que financiam o veículo financiam direto, numa taxa às vezes até melhor que o banco. O banco às vezes não tem tanto interesse, porque na hora de retomar o processo não é tanta vantagem. Uhum. Bom, aí, pessoal, o que aconteceu também, então vejam que esse ali na final da década de 60, da década de 70, então, nós tivemos um boom da utilização da alienação fiduciária como acesso aos bens e como linha de crédito, dentro da pergunta também que o Márcio fez. Então, uma linha de crédito estimulada e utilizada pelas instituições financeiras que tinham como garantia bens de consumo. E aí se aventou a possibilidade na década de 90, vamos supor que eu queira um crédito mais barato, quando eu digo um crédito mais barato, com juros mais baixos. E então eu possa também, em vez de ter uma hipoteca ou um penhor, em que eu não fico, lembra que o penhor eu não fico com a posse do bem, a não ser naquelas hipóteses extraordinárias que nós estudamos, a possibilidade de alienação fiduciária em bens que já integram o patrimônio
do devedor. Então, por exemplo, eu já tenho um carro quitado, eu não vou comprar outro carro, mas eu já tenho um carro quitado e eu quero uma linha de crédito e eu dou o meu carro como forma de garantia por meio da alienação fiduciária. Então, também, a partir da década de 90, desculpem, isso acabou sendo possível e utilizável nesse sentido, tá? Então, vejam que isso aumentou também a forma da alienação fiduciária relativamente à concessão de crédito. No final da década de 90, e aí está o dever de casa para o André, né, nós temos a edição da Lei 9514, que possibilita a alienação fiduciária de bens imóveis. Isso vai mudar drasticamente o mercado imobiliário, no sentido de que aquele sistema financeiro de habitação, o sistema financeiro imobiliário, vai migrar todo da hipoteca para essa forma de garantia, porque isso dá ao credor muito mais segurança e rapidez na satisfação do seu crédito. Então, o que vai acontecer na alienação fiduciária? Nós vamos ter um contrato, eu vou mostrar o contrato ali para vocês, tá? Então, se faz um contrato, quando for com a instituição financeira, sequer precisa ser por escritura pública, tá? Nesse contrato, então, já vai ocorrer a alienação em favor da instituição financeira. Essa alienação vai constar, esse contrato vai ser levado ao RGI, vai constar ali que aquele bem é objeto de um contrato de alienação fiduciária, em que a propriedade resolúvel é do credor até que haja o pagamento final da dívida. Então, é uma propriedade fiduciária. Por que fiduciária? Porque é em garantia de uma outra dívida, e é um direito real. Por quê? Porque esse credor tem a propriedade resolúvel da coisa até que haja o pagamento daquela dívida atrelada ao próprio financiamento da aquisição daquele bem. Por isso que a gente diz que é um direito real de garantia sobre a coisa própria, porque a instituição financeira já é a propriedade, já é a proprietária daquele bem mesmo. O que ela precisa fazer, no caso de não pagamento, é sim notificar o devedor, constituí-lo em mora, ou seja, vai haver a notificação por meio do cartório de títulos e documentos, para que haja uma notificação formal do devedor, e aí vai haver o procedimento de consolidação da propriedade. Então, vai lá no RGI, vai informar a mora, ou seja, que não ocorreu o pagamento da dívida por parte do devedor. Isso vai fazer com que a propriedade seja consolidada, se usa esse termo, em favor da instituição financeira. A instituição financeira, então, deve promover a alienação desse bem em leilão extrajudicial, e não precisa sequer passar pelo Poder Judiciário em nenhum momento, e vejam que é um procedimento bem célere, tá? Quando esses casos chegam na defensoria, muitas das vezes a propriedade já está consolidada em favor da instituição financeira, ela já leva a leilão o bem, tá? Ela leva a leilão, muitas vezes, o bem ocupado pelo devedor. Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar dos leilões da Caixa Econômica Federal, de bens que estão ocupados. Então, o comprador no leilão não tem nem a possibilidade, muitas vezes, de fazer uma visita no bem antes de adquirir. Por outro lado, nesses leilões também, a chance dos bens serem mais baratos, já que eles são vendidos a preços aí menores do que os praticados dentro de condições iguais, já que eles são ocupados por esse devedor, né? Então, o terceiro que compra o bem, muitas vezes, ocupado nesse leilão. E aí, então, a instituição financeira faz o ressarcimento relativamente àquela dívida e a partir do que ela arrecadou daquele bem que foi colocado em leilão. Se houver alguma sobra, então ela passa para o devedor eventual, se houver algum resíduo. Se a dívida ainda não for suficiente, a alienação, a retomada do bem já cobre, por meio da lei, essa finalidade. O que
veio em boa hora, porque no sistema anterior, se a hipoteca, se a venda do bem não era suficiente para a dívida, a pessoa ainda continuava com a dívida, às vezes a dívida superava 3, 4, 5 vezes o valor do imóvel, que era um absurdo em razão dos juros e do sistema de amortização feito lá no sistema financeiro habitacional, lá, que eu não vou entrar no mérito agora, tá lá, tem um material complementar se vocês se interessarem nesse sentido, tá? Mas essa é a grande, talvez a grande faceta da alienação fiduciária em garantia. O Código Civil, então, vejam que há uma previsão na lei da alienação fiduciária de bens imóveis, tá? Então, o que vai acontecer nessa hipótese aqui, tá? Então, nessa alienação fiduciária, vai haver a consolidação da propriedade, como eu disse, e o bem vai a leilão extrajudicial. Então, o bem é levado à venda, dada publicidade nesse sentido, a instituição financeira não pode ficar com o bem. Eu vou falar já, existe uma controvérsia um pouquinho sobre isso, mas vencida a dívida e não paga no todo ou em parte, então vai se consolidar, então é esse termo que se usa, vejam na lei, a propriedade em nome do fiduciário, que é o credor. E aí, então, ele deve levar esse requerimento no registro de imóveis, que vai anotar essa consolidação de propriedade para possibilitar que haja o leilão desse bem e aquisição por terceiros desse bem, tá bem? Quer fazer algum comentário, André, em relação à alienação fiduciária em garantia de imóveis? Não lembrei muita coisa agora. Que me chamou a atenção só é que tem alguns casos que não deixam alienação. O único que eu lembrei para ilustrar até envolvia a hipoteca, porque esses dias tentaram dar como garantia uma aeronave, e aí eu fiquei até bem preocupado. Foi a última consulta que eu abri, né? Por como determinar o valor de uma aeronave e qual seria o interesse do banco, porque se um dia tiver que retomar, onde é que a gente ia guardar uma aeronave? Eu achei bem dificultoso, assim, uma proposta assim. Mas pelas regras, pelas normas lá, por hipoteca poderia ser. O banco até aceitaria. E é bem comum, até hipoteca. Só não poderia como alienação, e eu só não lembro agora toda a letra lá de como escreveram, mas não entraria como alienação, mas como hipoteca, sim. Bacana. Aqui eu trouxe, pessoal, um contrato, tá, de compra e venda de um imóvel no sistema financeiro de habitação com alienação fiduciária em garantia. Mesmo no Minha Casa Minha Vida, tá? A garantia dos imóveis tem sido feita com alienação fiduciária em garantia. Só no PAR, no programa de arrendamento residencial, que depois eu vou colocar ali, é que não é utilizada alienação fiduciária em garantia. E tipo de um leasing, mais ou menos, tá? Para imóveis. Tá? Então, vejam aqui, ó, eu trouxe um contrato para que vocês possam ter aqui a análise prática desse contrato, tá? Tá ali no material de vocês. Eu quero mostrar essa parte da garantia aqui, ó. Então, meu computador tá um pouquinho... Alienação fiduciária, tá? Então, a propriedade fiduciária é constituída com o registro desse contrato, tornando o devedor possuidor direto e a caixa possuidora indireta do imóvel. Então, aquilo que a gente acabou de falar, o desdobramento da posse, tá? Depois a gente tem aqui, ó, a consolidação da propriedade. Decorrido o prazo de que trata o item 15, tá? Que é aqui, no caso, intimação do devedor no prazo de 15 dias para purgar a mora. Purgar a mora é fazer o pagamento do que está em atraso, tá, gente? Então, nesse caso aqui, vai haver... A propriedade será consolidada em nome da Caixa mediante pagamento de tributos devidos pela transmissão. Tá? Então, ela vai efetivar isso junto ao RGI diretamente. E aí, ela vai proceder o leilão extrajudicial em conformidade com a Lei 9514, da qual eu fiz referência. Então, depois, se vocês também tiverem interesse em alargar os conhecimentos nesse sentido, então vocês podem ler ali essa lei e fazer o estudo maior
relativamente a essa lei, mas achei interessante trazer um contrato para vocês sobre isso. Bom, continuando aqui, então, na nossa análise, pessoal, deixa eu falar. Então, o Código Civil resolveu tratar também da alienação fiduciária em garantia. Mas o Código Civil, como eu falei já várias vezes, ele é uma elaboração legislativa da década de 70, ali as discussões 80, então ele não tem a mesma atualização, digamos assim, das leis posteriores, inclusive da lei que nós acabamos de estudar relativamente à alienação fiduciária de bens imóveis, aqui 9514, que trata do tema. É por isso que ele faz referência apenas à garantia de coisa móvel infungível, tá? Então, ele fala da coisa móvel infungível, aí, por exemplo, os veículos seriam coisas móveis infungíveis nesse sentido. Então, o Código Civil fala da propriedade resolúvel e fala da alienação fiduciária como exemplo, como hipótese de garantia de bens nesse sentido, tá? Então, nós temos aqui dentro da alienação fiduciária, pessoal, a garantia, ela pode ser tanto de bem, depois foi incluído pela lei de bem móvel, quanto de bem imóvel, tá? Depois o Código Civil foi alterado nesse sentido. A gente pode dizer que é um direito real de garantia sobre a coisa própria para o credor, tá? Então, ele tem um direito real em relação a que ele detém a propriedade da coisa e um direito real de aquisição para o devedor, por outro lado. Por que ele tem um direito real de aquisição? Que uma vez ele comprovando que ele fez a quitação da dívida, ele pode pretender o sequestro daquele bem, ou seja, no sentido de sequela daquele bem, perseguir aquele bem, para que aquele bem seja adjudicado em seu favor. Então, ele pode, assim, requerer em juízo que isso aconteça. Agora, achei interessante também trazer para vocês o apontamento dentro desse contexto da década de 90, em que a alienação fiduciária se popularizou para fins de aquisição de bens, uma previsão do Código de Defesa do Consumidor relativamente ao artigo 53, que dispõe de forma muito clara que no caso de um bem ser objeto de financiamento por alienação fiduciária em garantia e a pessoa não vir a pagar determinada prestação, não pode haver um contrato em que a pessoa perca todas as prestações em favor do credor que já tenham sido pagas. Então, isso era uma discussão super quente ali na década de 90, e o Código de Defesa do Consumidor foi bem incisivo nesse sentido, porque, imaginem, se dizia, mas o credor, ele não tem a posse do bem, então, aquelas prestações, elas vão, de certa forma, ressarcir o devedor que tem a posse do bem, que está utilizando a posse. Mas como essas prestações são muito maiores do que um contrato de aluguel, evidentemente, então, a jurisprudência se consolidou no sentido, não pode haver uma cláusula, uma disposição contratual no sentido de considerar totalmente perdida as prestações já pagas. Então, deve haver, o que deve haver na alienação fiduciária é que o bem deve ser levado a leilão, paga satisfeita a dívida em favor do credor, tá? Satisfeita eventual taxa de administração e despesas contratuais de cobrança, despesas de honorários, se for o caso de cobrança, o saldo remanescente passaria para o devedor. Claro que muitas vezes na prática, pessoal, esse saldo devedor é muito baixo, de fato, tá? Não é algo menor. E uma outra discussão muito interessante que existiu, permeou também nessa década de 90, no final da década de 90, essas discussões com alienação fiduciária, uma teoria chamada de adimplemento substancial. O que é adimplemento? Adimplemento significa o cumprimento,
Adimplir uma obrigação significa cumprir a obrigação. E aí se discutia a hipótese em que o devedor ele não tinha cumprido totalmente a sua obrigação, mas ele tinha cumprido substancialmente a sua obrigação, no sentido de que ele já tinha pago bastante do seu contrato de financiamento, faltando uma parte bem pequenininha. E se nesse caso, a instituição financeira poderia retirar, principalmente essa discussão nos veículos, tá, gente? Podia retirar dele o bem que estava atrelado em garantia em razão da falta de poucas prestações. Por exemplo, num financiamento aí de 48, faltar 2, 4, 6 prestações a serem pagas. E aí no STJ, um ministro bem importante aqui no Rio Grande do Sul, eu não sei se vocês já ouviram falar nele, o ministro Rui Rosado de Aguiar, recentemente falecido, tá? Então ele era ministro do STJ, dizem até que ele se aposentou em razão da alteração dessa jurisprudência, uma delas, tá, gente, da mudança no STJ. Ele defendia a ideia de que isso feria um senso de justiça, a pessoa que ficasse lá faltando pouquíssimas prestações para a quitação do seu financiamento, vir a perder o bem em razão aí do pagamento de 2, 3, 4 parcelas. E que a instituição financeira deveria fazer a cobrança dessas parcelas remanescentes pelos meios próprios de ação de cobrança e não retirar o bem. Mas houve uma pressão das instituições nesse sentido, inclusive com argumentos econômicos quanto a essa jurisprudência do STJ, de forma que o entendimento atual do tribunal é de que, mesmo que a pessoa não pague uma prestação, a instituição financeira tem o direito, sim, de ir atrás, fazer, como disse o Christian, ação de busca e apreensão, buscar o bem, tá? E executar esse bem para satisfazer o seu crédito. E aí, claro, devolver uma parte, muito menor no caso, para o devedor que não satisfez aquela dívida com a instituição financeira. Mas hoje, então, o que a gente pode concluir do que eu acabei de falar é que hoje essa teoria não tem tido aplicabilidade nos casos de financiamento por meio de alienação fiduciária em garantia. Então, hoje, a jurisprudência dominante é de que, mesmo que falte pouco para o adimplemento total, ainda assim é possível a ação de busca e apreensão do bem. Christian, exato, né, Christian? Então fica, a instituição financeira não perde, né? Exatamente. E aí, pessoal, também na alienação fiduciária, a gente já falou do pacto comissório, tá? Ou seja, a possibilidade de que o credor fique com o bem do devedor, tá? Tá? E na alienação fiduciária, abriu-se uma discussão mais intensa quanto a essa questão. Por quê? Porque alguns autores dizem assim, como que se o credor já é o proprietário do bem, então ele poderia ficar com esse bem para satisfazer o seu crédito, porque ele já é o proprietário do bem. Não é a mesma coisa da hipoteca, em que ele vai executar a hipoteca para vender esse bem em leilão, e não obstante ele não poder ficar com o bem. Então, alguns autores dizem, essa ideia da proibição do pacto comissório não deveria ser aplicada para alienação fiduciária em garantia. E ainda mais porque a Lei 10.934 revogou um dispositivo da lei lá de mercados e capitais que dizia que era impossível o pacto comissório, ou seja, que era impossível que o credor ficasse com o bem de propriedade do devedor. No entanto, pessoal, embora anterior, o Código Civil ainda tem um dispositivo
nesse sentido, no qual proíbe que o credor fiduciário possa ficar com o bem, ficar com a coisa, se a dívida não for paga. Ou seja, ele tem um dever de alienar a coisa, a não ser que, posteriormente o vencimento da dívida, o devedor faça uma anuência formal nesse sentido, que é o que prevê o parágrafo único do artigo 1365. Então, existiria, em tese, uma possibilidade para que isso venha a ocorrer. Dúvidas, pessoal, quanto à alienação fiduciária em garantia? Então, nós temos aqui no nosso material, pessoal, tá? Nós temos aqui no nosso material aquele contrato que eu já falei para vocês, e nós temos um material complementar relativamente ao estudo que nós fizemos no dia de hoje, quanto à hipoteca, o penhor e a anticrese. Então, nós temos primeiro aqui um infográfico relativamente ao conceito e à função dos direitos reais em garantia. Então, nós temos aqui a apresentação de características gerais do penhor, da anticrese e da hipoteca. Em relação à hipoteca, pessoal, tem um infográfico interessante sobre as modalidades de hipoteca, a hipoteca convencional, a hipoteca legal, também instituída ali, regulamentada pelo Código Civil, a hipoteca judicial, que é uma novidade, já que é prevista no Código de Processo Civil como novidade 2015, a possibilidade do juiz determinar uma hipoteca para garantia de uma execução judicial, nesse sentido. A hipoteca cedular, que está prevista no Decreto-Lei 7066, tá? Que eu já falei que está lá em discussão no Supremo Tribunal Federal. A hipoteca de navios e aeronaves, da forma também como o André havia mencionado. Talvez esse aqui é uma forma bem específica dentro de uma linha de crédito bem específica de financiamento com garantia desses bens. Nós temos aqui também um fórum, tá? Que está aberto, se vocês quiserem responder. Um caso concreto, bem simples, né? Em realidade, né, pessoal? Essa Milena, então, é proprietária da casa, né? E ela quer, então, ela quer vender a casa dela, que ela está precisando do dinheiro para investir num negócio. Só que está demorando a venda e ela quer saber da possibilidade de dar um imóvel como garantia da dívida. Ou seja, se ela poderia hipotecar esse imóvel ou fazer uma alienação fiduciária em garantia desse imóvel e receber um crédito nesse sentido. Em tese, sim, tá? Então, é possível que ela sim proceda, faça uma garantia e hipoteque essa casa, esse bem imóvel. Na prática, porém, tá, gente? Isso aqui na teoria, na prática, vai ter que se verificar se vale a pena, porque, claro, ela vai ter que pagar todas as taxas relacionadas aqui à avaliação do imóvel, a taxa de concessão do financiamento, tudo isso para ver se compensa, né, essa pressa que ela tem de levantar o dinheiro, mas é possível que ela dê, sim, esse imóvel em garantia, tá? Nesse sentido. Nós temos aqui a extinção também dos direitos reais e garantia, não há nenhuma novidade aqui, tá, pessoal, quanto a essa extinção, tá? A renúncia do credor, claro, se o credor não quer mais essa garantia, obviamente, se foi paga a dívida, se houve o perecimento do bem, aqui é importante, né, gente, porque se o bem está destinado a uma garantia e ao perecimento do bem, vamos supor que o carro caia lá numa ribanceira e seja destruído, obviamente que a dívida permanece, e ainda assim permanece sem aquela garantia, porque o bem não existe mais, aquele credor se torna um credor quirografar, é o nome correto, não sei se vocês lembram lá da fraude contra credores, que é o credor comum, não o credor com uma garantia real. Depois aqui a gente tem alguns aspectos do penhor da caixa, nesse infográfico, achei interessante, então nada de novo do que eu já havia comentado
aqui para vocês, então, que é um empréstimo e é possível penhorar, ou seja, também outra palavra que se usa empenhar um bem, num empréstimo significa levar a penhor esse bem, levar uma garantia real desse bem, tá? Então, aqui também fala do penhor de joias e da possibilidade de assalto e responsabilidade da instituição financeira, quando isso acontecer, algo que eu já tinha falado para vocês. E aqui eu tenho um artigo bem simples, tá, pessoal? Todos esses artigos simples, se vocês quiserem aprofundar os conhecimentos sobre penhor e anticrese aqui. Continuando, outro infográfico também sobre anticrese, se vocês quiserem. Tem gente que gosta que é mais visual, né, gente? Então gosta de analisar esses infográficos. Depois também outro artigo complementar sobre a função, tudo é material extra, tá, gente? Se vocês tiverem interesse de ir atrás. E aqui da propriedade fiduciária, isso que nós acabamos de estudar. Então, aqui nós temos os requisitos subjetivos, ou seja, quem pode e quem não pode se tornar um credor fiduciário, devedor fiduciário, e requisitos objetivos que nós vimos. Então está relacionado a bens móveis hoje, bens imóveis na forma da Lei 9514, bens imóveis infungíveis no Código Civil, mas também o próprio Código Civil aqui foi alterado para bens móveis fungíveis também. Depois eu tenho aqui uma reportagem do STJ sobre alienação fiduciária, uma reportagem bem simples num noticiário em que faz menção ao julgamento do STJ sobre o dever do credor fiduciário que está na posse do bem de pagar o estacionamento do veículo que eventualmente esteja depositado lá no contrato de estacionamento. Então tem também um artigo aqui sobre a alienação fiduciária de bens imóveis. Esse talvez o André se interesse ler, um artigo super simples, tá, gente? Curtinho, com algumas características dessa alienação. O contrato que eu mostrei para vocês, de alienação fiduciária em garantia, o nosso material da aula aqui, e um videozinho da AGU Explica sobre adimplemento substancial, explicando essa teoria que eu falei, que embora seja interessante, tenha sido desenvolvida justamente na hipótese de alienação fiduciária em garantia, acabou que o entendimento do STJ se modificou e não tem adotado essa possibilidade para casos envolvendo financiamento com esse tipo de garantia, nem no leasing, nem na alienação fiduciária em garantia. O leasing, pessoal, ele é uma forma de arrendamento de contrato, tá? Em que no caso do leasing, como ele se equipara aqui a um aluguel, digamos assim, por isso que é arrendamento. Então, o sujeito que tem interesse de comprar um veículo, na verdade, ele paga o seu arrendamento, o seu, entre aspas, aluguel, e depois, ao final do contrato, ele tem a opção de compra desse contrato. Mas a propriedade também, ela continua da instituição financeira e que, no caso de inadimplemento, vai entrar com uma ação de reintegração de posse. As instituições financeiras tinham abandonado um pouco essa linha de crédito por meio do leasing, principalmente em razão de discussões em que o leasing foi atrelado ao dólar e houve ali uma disparada do dólar, tá? Agora eu não me lembro muito bem qual foi a crise econômica que fez com que houvesse essa disparada, e aí muitos desses contratos foram discutidos judicialmente e a jurisprudência acabou baixando o valor desses contratos, o que representou para as instituições financeiras, em tese, aqui uma diminuição de ganhos e um aumento de riscos. Então, elas têm utilizado mais a forma de financiamento por garantia fiduciária e não fazendo aí a forma de financiamento com leasing, ou ainda quando fazem, evitando atrelar as variações cambial, tá? Quero saber em relação a esse específico tema de direitos reais em garantia, se vocês têm alguma dúvida, querem fazer algum comentário nesse sentido.
Não? Então, eu quero continuar, sem dúvida, só indignação. Joia, Christian. Então, eu quero continuar aqui, pessoal, mostrando o material. Então, temos aqui, pessoal, exercícios de revisão. Esses exercícios, pessoal, servem para auxiliá-los no estudo e para que vocês também tenham um material bem completo quando vocês quiserem estudar para um concurso ou para a OAB. Já estão atualizados com a última prova da OAB, que foi agora nesse final de semana, então já temos ali também a eventual questão que caiu sobre a nossa disciplina, que é de direitos reais. Então, eu fiz algumas questões bem simples, assim, de perguntas, se quem quiser estudar por aqui, e aqui são questões objetivas, tá, gente? Tiradas todas de concursos públicos, inclusive da OAB, e aqui exercícios, aqui escrevi errado, né? Exercícios, tá? Exercícios aqui também. Então, aqui exercícios, tá? Pessoal, com gabarito, tá? Então, se vocês quiserem estudar, eu quero fazer o exercício, depois eu vou olhar o gabarito. Ótimo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem, durante essa semana, mandar ali pelo grupo da turma, já que a dúvida de vocês pode ser também a dúvida de outro colega. Então, vocês podem encaminhar por aqui, ou se alguém tiver alguma dúvida, já fez o exercício e quiser agora, ao final da aula, esclarecer, estarei à disposição para isso. E aí, nós temos aqui, pessoal, então, esses exercícios de revisão, e depois nós temos na próxima aula a avaliação. Será um questionário, pessoal, em que esse questionário vai valer 8 pontos, tá? Da média da G2. São 14 questões objetivas, valendo 0,5 cada uma, e com base naqueles exercícios que eu acabei de mostrar, tá? Então, questões muito simples, verdadeiro ou falso, tá? E uma questão subjetiva valendo 1 ponto, tá? Então, isso vai somar 8 pontos da média da G2. Os outros 2 pontos vão ser referentes a essa atividade, que é a tarefa aqui que tem aqui, quando nós estudamos servidão, que é fazer um relatório da diferença entre servidão de passagem e passagem forçada com base nesse julgado do STJ, tá? Então, se vocês acharem também outro julgado, podem colocar outro julgado de distinção entre servidão de passagem e passagem forçada. É importante, pessoal, esse exercício, porque isso vai fazer com que vocês tenham maior afinidade com a terminologia jurídica, com a busca ativa das decisões do STJ. Então, embora para mim seja muito mais trabalhoso fazer a correção, já que vocês estão aqui, ó, vejam só, agora nós temos 40 online, tá? Então, vai me ser bastante trabalhoso fazer a correção dessa tarefa. Eu penso que assim vocês estarão aprimorando o conhecimento nessa questão. Por isso é importante realmente que vocês assim o façam. Além, então, assim vai ser composta a nossa nota do G2. Para quem perdeu a prova, a Bruna que lembrou, né? Então, para quem perdeu alguma do questionário ali do G1, então nós vamos estar realizando na outra semana, na semana seguinte, a prova substitutiva, e para quem não alçou a média mínima de 7, que é a média da IMED, então nós vamos estar fazendo um exame, que vai ser também uma provinha por meio aqui dessa mesma plataforma, tá? Então, vou disponibilizar na mesma data da aula, lembrando que eu abro a prova, como não o André Fraguas me perguntou, mas o outro André me perguntou. Então, a gente vai abrir a possibilidade, sim, de fazer a atividade a partir das 6h30, se vocês querem, tá? Fora isso, pessoal, aqui, então vejam que eu tenho a G2, e depois da G2 eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 conteúdos extras. São conteúdos complementares, pessoal. Então, aqui são temas que eu, Daniela, achei interessante trazer para vocês, embora eles não façam parte
tá? Sequer do nosso plano de ensino, mas são temas que a gente pode, se a gente tivesse bastante tempo de aula, evidentemente eu gostaria de a gente fazer mesas de discussões e talvez aprofundar esses temas em sala de aula, que é o compromisso de compra e venda de imóvel adquirido na planta, tá? Então, algumas alterações recentes que foram promovidas por meio de uma nova legislação sobre esse tema, bem debatida, bem prejudicial para o consumidor, que eu quis trazer aqui para vocês, sobre aquisição de propriedade rural por estrangeiros, então tem aqui também um material, eu sempre tive curiosidade para saber sobre esse tema, então aqui bem fácil, ó, pessoal, tem um desafio, tem a resposta ali que tem um infográfico, ó, sobre o tema, sobre como que isso é regulamentado no ordenamento jurídico brasileiro. Depois nós temos também um material sobre terrenos de marinha, tá? O que são esses terrenos de marinha? Que são aqueles imóveis pertencentes à União, não à Marinha do Brasil, tá? Não tem nada a ver com a Marinha do Brasil, mas são aqueles imóveis que são ali na faixa litorânea do Brasil, e uma grande discussão prática sobre a titularidade desses terrenos, o pagamento de foro anual para a União em relação a essa localização. Então, aqui eu coloquei as controvérsias para vocês entenderem, uma reportagem sobre o tema, um videozinho, aqui os pés de bens públicos que abrange os terrenos de marinha, então esses 33 metros da linha do pré-mar, só que não é da linha do pré-mar atual, que foi estabelecida em 1831. Então, muitos técnicos dizem que sequer isso pode ser hoje calculado corretamente. Mas acho que, se vocês tiverem interesse, é algo interessante de analisar. Depois eu trouxe também um material da Enfiteuse, que era um instituto que existia no Código Civil de 1916, e o Código Civil atual abandona esse instituto, e há aqui um fator muito importante, porque a Enfiteuse era um direito perpétuo e estabelecia uma relação de propriedade de forma perene, e isso levava a uma concentração de renda muito grande para aqueles, principalmente se a gente for pensar que a terra no Brasil foi concedida à parte de pessoas que vinham, né, por meio de sesmarias, então isso fazia com que o acesso à terra fosse bastante dificultoso. Tá? Então aqui eu coloquei um pouquinho o regime jurídico da Enfiteuse, e depois aqui, quem também tiver interesse, e aí talvez tenha mais relação com a aula de hoje, aqui o sistema financeiro de habitação, o sistema financeiro imobiliário, tá? O PAR, que é o Programa de Arrendamento Residencial, que hoje não é, embora ainda exista, tá? No site da Caixa Econômica, perdeu utilidade em razão da utilização da alienação fiduciária em garantia, tá? E aí as controvérsias relacionadas ao PAR, Programa de Arrendamento Residencial, a Minha Casa Minha Vida, que também se utiliza da alienação fiduciária em garantia. E aí eu trouxe para vocês um caso que eu achei super interessante. Depois eu vou fazer até um comentário desse caso, tá? Entre coisas para fazer, que é um caso em que houve a contemplação no programa de Minha Casa Minha Vida e a pessoa tinha deficiência. E então a jurisprudência entendeu que era possível alterar o imóvel para um imóvel adaptado e que fosse no térreo. Achei como foi uma conquista bem importante nessa área, achei por bem compartilhar aqui com vocês no material complementar. Então, com isso, né, pessoal, a gente encerra o nosso curso de Direitos Reais. Quero dizer que foi um grande prazer estar com vocês, uma turma bem grande, super atenta, produtiva, que a gente podemos assim discutir bastante esses temas que me agrada muito, esses temas relacionados ao acesso à terra, ao acesso à propriedade, ao acesso à moradia, a questões relativas à posse
Então, compartilhar um pouquinho com vocês e fazer essa troca também, que é bem bacana, quando a gente consegue. O André hoje trouxe novidades do que ele trabalha, então quando a gente consegue aqui fazer essa troca é bem bacana. Então, queria registrar para vocês, foi muito bom estar com vocês esse semestre, e não sei se alguns de vocês eu ainda vou encontrar, porque normalmente essa é uma cadeira, para mim, mais do final do curso, porque eu leciono no Direito Civil 1 e Direitos Humanos, que está no currículo novo, como cadeira do segundo semestre, embora no semestre que vem nós vamos falar um pouquinho de Direito Internacional Privado também, que é do currículo antigo. Então, a todos e a todas, uma boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Ótimo semestre. Que bom que gostaram do material, Bibi. Boa noite. Boa noite, professora. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Ou Boa noite. até a formatura, né? Ah, com Uma hora a certeza. gente se encontra. Que vai ser presencial. Amém. Prof, eu não sei se chegou a falar, a prova vai ser 10 questões? Não, vão ser 14 questões objetivas e uma questão discursiva. Tá, perfeito. Boa noite, prof. Obrigada. Boa noite.